Nossa mensagem hoje, o título dela é Uma Felicidade Sobrenatural. Uma Felicidade Sobrenatural. Essa é a nossa segunda mensagem no Sermão do Monte. E o nosso alvo aqui é darmos início às bem-aventuranças, propriamente dita, do texto. A grande pergunta que a gente precisa fazer é: quem é bem-aventurado? O que é ser bem-aventurado? Muitas vezes, quando falamos em bem-aventuranças, nós nos identificamos rapidamente com um conceito religioso cristão, uma história muito conhecida, de uma passagem muito citada nos filmes sobre Jesus. Mas, de fato, o que significa bem-aventurado? O que Jesus queria dizer quando começou o seu principal sermão usando esse termo esse que foi traduzido para bem-aventurado. Quando olhamos para o estabelecimento do plano divino, nós podemos compreender um pouco do que significa bem-aventurado. Bem-aventurado não é simplesmente feliz, e vocês vão entender por quê. Não é simplesmente felicidade, mas é algo muito mais profundo. Quando a gente olha para o plano divino, o plano de resgate do que se perdeu por causa do pecado, pecado esse que trouxe maldição sobre o mundo, maldição essa que nós vemos aí se reproduzindo na sociedade e nas condições que a vida existe. Nós vemos então Deus afirmando a sua aliança com o seu povo, por meio de expressões de bênção e maldição. Quem obedecesse ao Senhor experimentaria bênção, e caso contrário, experimentaria a maldição. Obviamente, a terra já é maldita. Obviamente, o homem já está sob a condição de maldição. Mas o que de fato acontece quando aqueles não obedecem à aliança do Senhor é que eles permanecem sob o efeito dessa maldição, que recaiu sobre toda a humanidade. Deus, ao chamar Abraão, ele afirmou, e a gente já viu isso aqui na mensagem passada, ele afirmou abençoar a todos por meio de Abraão. E os que abençoassem a Abraão, ou seja, aqueles que reconhecessem a missão divina de Abraão, seriam abençoados. E aqueles que não reconhecessem ou amaldiçoassem a missão divina de Abraão, seriam amaldiçoados. Não por causa de Abraão, mas por causa da missão que Deus estava realizando por meio dele. Um pouco mais adiante, quando Moisés tira o povo do Egito, ele faz uma aliança no Monte Sinai. Aquela aliança do Monte Sinai, Deus proclama bênçãos e maldições, porque a aliança ela é condicional. Deus está chegando para aquele povo e dizendo assim: eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão, para que eu seja o Deus de vocês, e eu quero ser o Deus de vocês. Se vocês me querem como seu Deus, vamos fazer uma aliança. Essa aliança vai consistir em orientações minhas, da minha lei, que vocês precisam seguir. E ao seguir essas orientações, vocês serão abençoados. Mas se vocês não seguirem essas orientações, maldições virão sobre vocês. E essa aliança ela era condicional. Deus então fez essa aliança e abençoou, libertou, concedeu graça ao povo. Mas o povo, infelizmente, não obedeceu como deveria. Então, o que Deus estava propondo na obediência eram bênçãos sobre o povo de Israel. Bem-aventurado é alguém divinamente feliz. Não é alguém feliz, é alguém divinamente feliz. Não se trata de uma pessoa feliz segundo o padrão que a gente entende por felicidade, que a gente define normalmente esse padrão a partir do mundo ao nosso redor. É natural, a gente aprende a cultura porque a gente cresce nela, e a gente naturalmente entende e define o que é felicidade a partir da cultura, é natural para o ser humano. Quando alguém é bem-aventurado, significa alguém que foi alcançado pelos efeitos das bênçãos de Deus.
E por isso ele manifesta uma alegria e uma felicidade muito mais profunda do que uma promessa de vitória humana. Que é a felicidade humana, ela é derivada de vitórias humanas. Mas a bem-aventurança é resultado de vitória divina. A gente vai entender um pouquinho mais. É a felicidade derivada de alcançar as bênçãos promovidas pela graça de Deus. Eu sou bem-aventurado porque eu fui curado. Deus me curou. Isso não é manifestação de bem-aventurança. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Deus pode nos curar, sim. Deus pode nos abençoar com bênçãos materiais, pode sim. Mas não são essas bênçãos que manifestam bem-aventurança. É algo muito mais profundo. Jesus, no sermão, que a gente está vendo aqui, ele vai lançar o que será evidenciado na vida daqueles que são abençoados por Deus e que por isso demonstram atitudes de vida e coração. Então, quem é alvo da bênção vai demonstrar bem-aventurança. Pessoas realmente felizes vão evidenciar algumas características dadas por Jesus. Se nós fizermos uma lista, se eu te der a tarefa de você fazer uma lista do que é uma pessoa feliz, ou do que você precisa para ser feliz, a gente vai criar muitas vezes uma lista diferente da lista que Jesus afirmou aqui. Com certeza. E você vai ver que realmente a gente criaria uma lista diferente. Deixa eu ilustrar aqui com uma imagem mental, uma ilustração que pode ajudar você a entender um pouquinho melhor essa questão. Uma coisa que eu imaginei aqui que pode te ajudar. A nossa alma, a alma humana, ela foi feita para pulsar para a glória de Deus. Quando a nossa alma alcança a plena satisfação para a qual ela foi criada, para alcançar, a alma brilha, ela pulsa. Imagina, isso é uma ilustração, certo, gente? Ninguém não vai ver ninguém brilhando por aí, né? Imagine que a nossa alma ela foi criada para brilhar como um vagalume. Imagine que ela brilha como um vagalume, quando tocada pela graça de Deus que satisfaz essa alma. Imagina um vagalume brilhando. Quando a nossa alma, que tem anseios, que tem vontades, que tem desejos, ela é satisfeita, ela se alegra. E essa alegria faz pulsar uma luz. Imagina, continua imaginando. Que podemos comparar uma alma feliz a um vagalume que ilumina na escuridão. Todos desejam a felicidade. E por isso, muitos buscam satisfazer sua alma para provar a alegria. Todo mundo quer ser feliz. Não é errado querer ser feliz. Nós somos criados para a alegria, para a felicidade. No entanto, o problema é que o nosso coração enganoso, ele cria falsos padrões de alvos, falsos padrões de alegria. E quando esses alvos falsos que nós criamos são alcançados, o pulso da felicidade até brilha, a nossa alma até brilha, por alguns segundos, e logo se apaga. Qualquer coisa que o coração acha que é alegria, nos faz até sorrir por um tempo, se alegrar por um período, mas só faz um rápido pulsar da alegria em nós. Imagine então que essa alma agora foi alcançada pela graça de Deus. E por achar o Senhor, ela foi tocada por uma condição tão plena e tão profunda de completude e satisfação, que essa alma ela não pulsa não, mas é como se fosse um vagalume que emite uma luz forte e contínua, no meio de muitos outros que só pulsam por um tempo. Essa alma que emite essa luz forte é uma alma que está manifestando bem-aventurança. É uma alma bem-aventurada. É uma alma profundamente feliz. Esse alguém bem-aventurado não é apenas feliz com sua vida, mas é alguém que achou uma fonte inesgotável de alegria, que somente Deus é capaz de dar. É alguém que achou a bênção de pertencer ao Senhor. Isso é bem-aventurança. É um estado de espírito na alma e não nas coisas e nas circunstâncias.
Então, bem-aventurança não é você estar, ganhei um dinheiro bom agora. Deus me deu dinheiro. Ai, como eu estou feliz. Não, isso é felicidade, é alegria. Qualquer pessoa vai ficar feliz se ganha um dinheiro que vai poder pagar as contas. Eu fui curado, Deus me curou. Amém, meu irmão. Louvado seja Deus. Que alegria a sua cura. Que alegria a bênção que você recebeu. Mas isso não é bem-aventurança. Por isso que o bem-aventurado vai manifestar coisas que parecem ser contraditórias para a felicidade. Por isso que eles choram. Porque bem-aventurança não é sorrir sem parar. Bem-aventurança não é ficar feito um bobo da corte na vida. Não. É muito mais profundo. E aí, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai estudar hoje 3 bem-aventuranças. Na próxima mensagem a gente vai ver mais 3, até a gente finalizar elas. E aí a gente entra na sequência do texto. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. A gente vai ver do verso 3 ao verso 5. 3 bem-aventuranças. Diz assim, Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. São essas 3 bem-aventuranças que a gente vai ver hoje. Vamos começar a pensar sobre pobre de espírito. Pobre de espírito não é pobreza material ou emocional depressiva. Autoimagem negativa, baixa autoestima, uma certa apatia, mornidão, aquela coisa paradona. Não, pobre de espírito não significa isso. O Salmo 34, verso 6 diz assim, Salmo 34, 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O Salmo 40, verso 17, diz assim, mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Os pobres de espírito são necessitados e cativos, que entendem que carecem de Deus. Mas não do ponto de vista meramente material. A sua carência, o seu reconhecimento de pobreza extrapola o físico. Eles são os arruinados desse mundo, que confiam no Senhor como única esperança de libertação e salvação. É um arruinado. E reconheceu sua ruína. Pobreza material não leva à pobreza de espírito. Sabe por quê? Porque ficar pobre, perder o que você tem de material, não vai te deixar pobre de espírito. Pode até você endurecer o coração de revolta. E no lugar de ficar pobre de espírito, você fica revoltado de espírito. Porque você perdeu o que você tinha. O pobre de espírito, ele entende a ruína dos seus pecados. E isso faz se perceber como miserável espiritual. Um exemplo, o filho pródigo, ele saiu cheio de riquezas e cheio de orgulho. Pai, não preciso mais de você, me dê o que é meu e vou embora. E quando ele voltou após uma completa ruína, porque mesmo quando ele perdeu tudo, ele ainda estava tentando comer a comida dos bichos. Mas quando ele estava arruinado, não só materialmente, ele alcançou o fundo do poço espiritual e ele caiu em si naquela condição. E quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai completamente arruinado. Não somente material, mas reconhecendo sua pobreza de espírito. Pois ele nem ousava chegar para o pai e pedir algum direito para o pai. Ele não ousava chegar para o pai e dizer, pai, eu sou seu filho, então, olha, eu tenho direito de voltar. Não, o texto diz que ele não ousava nem pedir isso para o pai. Porque ele estava arruinado completamente, ele entendia que ele era um pobre, que ele era um miserável. Ele saiu orgulhoso e rico e voltou pobre de espírito. Um pobre de espírito percebe que em si mesmo não existe riqueza alguma em que possa se apegar.
E por isso, ele nega a si mesmo, toma a cruz e segue Jesus, entendendo que somente a cruz é que existe verdadeira riqueza. Somente na morte é que há vida. E não nele mesmo, em suas obras, em seu orgulho, em sua autoconfiança, em seu dinheiro, em seu emprego, em seus contatos, em suas ideologias políticas. Não. Romanos capítulo 3, verso 10 a verso 12, diz assim. Romanos 3, 10 a 12 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Ah, pastor, eu acho que não. Tem tanta gente que faz o bem e nem crente é. Ele só faz o bem porque Deus lhe permite fazer. O bem que ele faz não é bem em si mesmo. O que esse texto quer dizer, o que significa a depravação total, na doutrina da depravação total, não é que o homem ele é extremamente perverso e totalmente perverso. Não, o homem ele consegue fazer o bem, mas ele é naturalmente inclinado ao mal. Qualquer bem que o homem possa fazer é nada mais, nada menos que proveniente da graça de Deus de alguma forma. Até o bem que o ímpio faz no mundo, ele só faz porque ele foi movido por alguma coisa boa que Deus fez. É isso que significa. Não existe na natureza humana em si mesmo essa inclinação. É isso que esse texto está dizendo. Então, se você deu esmola hoje, diz assim, não, mas eu dei esmola hoje, por isso que eu sou bonzinho. Você não entendeu o que significa esse texto. Você não entendeu o que significa pobreza espiritual. Você ainda acha que existe um pouquinho de riqueza em você. Lucas capítulo 18, verso 9 e 14, vai mostrar para a gente uma parábola que Jesus conta, que ela parece manifestar algo muito parecido com a pobreza de espírito. Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aí Jesus continua: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ele orava para ouvir a própria voz. Tem gente que é assim, tem gente que canta para ouvir a própria voz. Ele não canta para Deus, ele canta para ele poder ouvir seu próprio... Ele quer se ver no espelho da sua própria vaidade. E esse cara estava orando de si para si mesmo. Desta forma ele estava dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E eu acho que ele estava apontando para o publicano que estava do lado dele. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Aí Jesus continua: o publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aí tem gente que distorce esse texto, viu, gente? Os humilhados serão exaltados, né, pastor? Não, só na sua Bíblia, herege. Não é. O texto não diz que são os humilhados vão ser exaltados. Pelo amor de Deus, Batista da Graça, não venham, vocês, ó, a gente tem aqui, já são 8 anos aqui aprendendo a Bíblia, não venham com essas presepadas para o meu lado não, viu? Vocês sabem, não é, os humilhados serão exaltados. Não, os que se humilham, é necessário uma ação contra si. O que o texto está dizendo é uma ação contra si. É você se humilhar, não é os outros te humilhar, não. Se os outros te humilhar, você vai ficar humilhado. Certo? Pronto. O cara vai lá e te humilha. Jesus vai me exaltar. Não, você vai ficar lá, humilhado ainda. A promessa do texto aqui é os que se humilham.
serão exaltados, os que se humilham. Apocalipse capítulo 3, verso 17 a 19. Apocalipse capítulo 3, do verso 17 ao 19, aponta outro texto que parece falar também sobre orgulho, sobre ricos de espírito, certo? Jesus dizendo para a igreja de Apocalipse 3, 17 a 19, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você, de fato, seja rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Tem pessoas que acham assim, eu canto na igreja, eu dou o dízimo, eu frequento, eu sou o cara e tal, eu sou crente, nasci no lar cristão, é tanta coisa, tanta vaidade. Pois, meu amigo, o publicano vai voltar justificado e você não. Ser evangélico é assumir uma religião. Ser cristão é um ato da soberania de Deus. Ser evangélico é uma opção religiosa. Ser cristão é quando Deus nos humilha. Regeneração é um ato do Espírito. Eu posso morrer de pregar, os dentes cair, a língua secar, e você nunca vai se converter. Se o Espírito de Deus não te humilhar, não te quebrar. Então não ache que ser evangélico é uma escolha. Não. Não é uma escolha. É o reconhecimento de uma bem-aventurança. Por isso que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque é muito fácil dizer. O difícil é ser. Ser é um ato divino. Por isso que é bem-aventurado. Feliz é quem foi humilhado. Feliz é quem descobriu que é miserável. É feliz esse. Somos seres falidos espiritualmente, meus irmãos. Morremos lá no Éden. Decretamos nossa falência lá. Nós devemos clamar pela riqueza da provisão que só vem pelo Espírito de Deus. Somente quem reconhece sua pobreza espiritual é que, de fato, está preparado para ser cuidado pela riqueza da graça de Deus. Precisamos nos esvaziar de autoconfiança, presunção, justiça própria. Se você deseja gozar do reino de Deus, cheio da riqueza da graça, precisa primeiro perder tudo de si para ganhar tudo dele. Precisa reconhecer sua pobreza de espírito. Quando um pobre de espírito, e aí olha que interessante, e vocês vão entender por que o Sermão do Monte é dessa maneira. Isso é maravilhoso. O Sermão do Monte, ele é quase que a descrição, as bem-aventuranças, é quase que a descrição do processo de ação do Espírito Santo na vida de alguém. Tudo começa pelo reconhecimento da miséria, da necessidade, da carência. O céu vai estar lotado de gente que tinha certeza de que merecia o inferno. E o inferno vai estar lotado de gente que tinha certeza que merecia o céu. Primeira palavra de alguém que vai, quando chegar no inferno, é: Senhor, não devia estar aqui não, eu fiz tanta coisa boa. É exatamente o que Jesus diz. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, fizemos tantas coisas, Senhor. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Porque vocês são cheios de si. Meus irmãos, essa mensagem precisa ser pregada nos púlpitos, porque as igrejas estão lotadas de pessoas orgulhosas, vaidosas, cheias de si, autoconfiantes, sem a confiança do alto.
E por isso as igrejas estão tão doentes, porque estão cheias de bodes e não de ovelhas. Para entrar no reino dos céus, precisa reconhecer que é miserável. Porque ninguém entra no reino dos céus carregando nada, porque não existe nada a ser carregado, a não ser vergonha. Passar pelo portão da eternidade, a única coisa que você pode carregar é vergonha para atravessá-lo. Vergonha de ser quem você é. Humano, pecador, miserável, não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, todos se perderam, todos se fizeram inúteis, essa é a verdade. E se você não reconhecer e bater no peito e disser: Senhor, eu sou um miserável pecador, me perdoa, não há salvação para você. Não há. E o pior é ver depois da salvação, ver crentes se perdendo nisso. No mais básico da fé, crentes orgulhosos, cheios de si, arrogantes, donos do mundo, nas mídias sociais, arrotando ódio, falta de educação, desprezo pelos outros, cheios de si, no lugar de serem humildes, reconhecerem sua pobreza e sua dependência do Senhor. O que mais tem por aí são pastores que se acham deuses. Não toque no ungido de Deus, coitado. Ele é rei agora, porque o ungido de Deus era Davi. Vai lá analisar o texto. Mentiroso, cafajeste. É isso que ele é. Porque está arrogando para si um título que não lhe pertence, nunca lhe pertenceu e nunca vai lhe pertencer. Um pastor é primeiro um servo. Mas a gente vê igrejas, meu Deus, está gravando, né? Centenas de cadeiras atrás, cheio de gente arrogante. Cheio de gente arrogante. Cada um mais bonito que o outro, mais inchado que o outro, mais... São os santos. O povo é os leigos, deixando eles para trás. São os ungidos. Toma. Vou leiloar esse negócio aqui, viu, gente? Ó, teve até um irmão que deu glória aí. Vou leiloar. Ó, é bonito, viu? O negócio aqui por dentro aqui, eu acho tão bonito. Pudesse eu usava ao avesso. Leiloar aí, para você passar aí careca nas cabelos. Aí. Não é isso que a gente tem? Gente cheia de arrogância, que passaram de longe para ser o servo. E aí, meus irmãos, o que há mais de belo nas bem-aventuranças é que o primeiro passo é a miséria. O primeiro passo é reconhecer que tudo que você tinha não era nada, não valia de nada. Tuas obras, tua inteligência, tua capacidade não vale de nada. Você sempre achou que tinha, mas você nunca teve nada. E reconhecer isso é o primeiro passo para entregar sua vida a Jesus. Para ir para o médico, precisa primeiro entender que está doente. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram: por que tu só anda com os ladrões, as prostitutas, os roubadores? Aí Jesus disse assim: mas é porque eu vim para quem está doente. Eu não vim para quem está curado. Gente, Jesus deu uma tapa de luva nessa resposta. É a mesma coisa que Jesus está dizendo: vocês se acham. Então eu não vim para vocês. Vocês já têm as obras de vocês que salvam vocês. Então vão para o céu, um tripo e tudo, vão. Não precisa de mim não. Agora eles precisam. Aí a resposta é: todos nós precisamos. Essa é a grande questão. Então, o que é que um pobre de espírito, ao perceber sua condição de miséria espiritual, faz quando enxerga Deus, santo, puro e rico diante dele? O que um pobre faz quando vê alguém que pode ajudá-lo, dando uma esmola? Olha Mateus 5, verso 4.
O verso 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence a quem é miserável. Não é para quem é rico, não, para quem é miserável. Mas os miseráveis que reconheceram sua miséria, o que é que eles fazem? Verso 4: bem-aventurados os que choram. Eles choram. Eles choram pela sua miséria. Eles pranteiam. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque são felizes os que choram após descobrir sua miséria, porque serão consolados. Meus irmãos, é muito comum a gente achar que Jesus está se referindo, a gente vai no velório e diz assim, ó, bem-aventurados os que choram. Realmente as pessoas estão sentindo dor ali. Não fomos projetados para a morte. Mas esse texto não é para luto. É para algo mais profundo do que o luto. É para o luto de uma alma doente. Jesus aqui está se referindo a uma dor intensa humana. Ou seja, precisamos ser consolados em meio à dor da verdade, nos ferindo. É necessário ser consolados, porque Jesus, o que ele fala aqui, vai além de uma questão específica, é um consolo muito mais profundo, de um problema muito maior da existência. Não há consolo, não há consolo, não há consolo para o que eu sou. Ah, sim, você será consolado pela cruz, que te salva, que te transforma. Lembre-se que a gente veio da bem-aventurança anterior, em que a pobreza está no espírito do homem, não no seu bolso. É nessa mesma perspectiva que podemos perceber que a tristeza do homem a ser consolada não é falta material, mas é a sua pobreza de espírito. Feliz é aquele que descobre sua pobreza e que, como alguém que pede esmola, rasteja em direção àquele que tem toda a riqueza e chora e lamenta e diz, me ajude, eu preciso de ajuda. É como Paulo diz em Romanos capítulo 7, do verso 14 ao verso 25, ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso sim não faço, mas o que odeio, isso faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, Ele é a minha esperança, Ele é o meu consolo, Ele é a graça de Deus para mim. Essa angústia que nos leva a chorar deve ser fruto da percepção de quem somos diante de Deus. O Salmo 130 diz assim, das profundezas a ti clamo, Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades.
Feliz é o homem que descobriu sua carência espiritual. Pobreza que leva a chorar por seu pecado. Pobreza que leva a chorar e o conduz ao caminho da graça, pois em Deus existe perdão para os que lamentam por suas faltas diante de Deus. Percebam que as bem-aventuranças não são afirmações isoladas, mas elas possuem um contexto, é um processo onde Deus está agindo na vida de alguém. É evidência na vida dos que são abençoados, dos que receberam graça. São bem-aventurados, são felizes, porque foram alcançados pela verdade. São aqueles cujas almas brilham com a luz da graça de Deus. Estes são os felizes alvos do amor do Senhor. Jesus, ele reconheceu que o ministério dele era esse. O ministério de Jesus era esse. Jesus, ele veio curar a dor da alma dos que percebem o seu pecado. Jesus não veio te dar carro, casa, trabalho, casamento, emprego melhor. Não. Isaías 61, 1 a 3 e Lucas 4, do 16 a 21, são textos que falam da mesma coisa. Fazendo uma junção dos dois, você tem o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Jesus veio para consolar os que choram. Choram por quê? Por causa dos seus próprios pecados. Não é por causa dos pecados dos outros. Não é por causa da opressão do teu trabalho. Não é por causa da enfermidade do teu corpo. Mas ele veio para consolar por causa do teu pecado. Diante desse quadro de lágrimas, diante de nossa miséria, que achamos a misericórdia do Senhor, que consola as nossas lágrimas pelo perdão da graça, nos torna filhos de Deus. O processo agora vai para a terceira etapa. Um filho consolado precisa aprender a depender do pai. E dependência revela mansidão. É no capítulo 5 que ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando descobrimos nossa pobreza espiritual e por isso choramos para achar consolo, o resultado é que nos tornamos dependentes de Deus. E isso significa mansidão, gente. Ser manso é ser dependente. Você vai entender. Ser manso não é ser mole. Ser manso não é ser covarde. Ser manso é ser dependente. Felizes são os que dependem completamente do Senhor, e por isso eles herdarão a terra. Mansidão, segundo o conceito bíblico, não significa apatia ou covardia, mas uma força confiante na vontade e no poder de Deus. E por isso ele não faz o que o mundo faz, porque ele confia que Deus está fazendo. Ele espera em Deus. A Bíblia descreve em Números 12, 3, que Moisés ele era o homem mais manso de sua época. Interessante isso. Um cara que matou um homem porque estava machucando o outro, agora é chamado de o homem mais manso da sua época. E Moisés não era um líder sem força ou um líder covarde, mas Moisés foi um líder que aprendeu em meio a muita luta, em meio a pessoas difíceis, situações difíceis. Moisés, nas situações mais complicadas, ele aprendeu a depender de Deus para agir no tempo e no modo que o Senhor determina. Isso é mansidão. É a característica de pessoas que abdicam dos seus supostos direitos. Mas eu tenho direito. O manso ele não é assim. Ele pode até entender que tem algum direito, mas ele não vai gritar pelos seus direitos. Ele se preocupa muito mais em assumir seus deveres do que seus direitos. Porque ele compreende que a graça do Senhor opera. Olha só o que é que o livro de Atos fala sobre Moisés. Olha que interessante. Atos capítulo 7, verso 24 a 28. Atos 7, 24 a 28. Eu estou citando os textos um pouquinho mais rápido, porque se eu esperar vocês abrirem, pode ser que a gente passe o tempo da mensagem. Mas aí, quem for rápido na abertura,
Quem for devagar na abertura, anota e confere. Atos 7, 24 e 28. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido. Isso é Pedro falando a respeito de Moisés, matando o egípcio. Olha só, Pedro está dizendo que Moisés vingou o ofendido, matando o cara, matando o egípcio, né, o que estava ofendendo. Ele se vingou e foi lá e pá, matou o cara. E ele cuidava, ou seja, Moisés cuidava, que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Ou seja, por que Moisés fez aquilo? Porque ele achava, não, se eu for aqui, pá, matar esse cara, todo mundo vai dizer, ele é o nosso libertador, vamos lá. Ê! Moisés sabia que tinha uma missão, mas estava fazendo do jeito errado. Mas eles não entenderam, o texto diz. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz. Ou seja, ele entrou lá e disse assim, ei, eu estou aqui para ajudar vocês, dizendo, homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, repeliu dizendo, quem te constituiu o príncipe juiz sobre nós? Queres tu matar-me como mataste o egípcio? Moisés fugiu, passou 40 anos no deserto aprendendo a ser manso, para poder ser usado por Deus. Não era assim que se resolvia a coisa. Não era esse o chamado que Deus tinha para ele. Ele não era um guerrilheiro, um revolucionário. Ele não era um líder político. Não era assim que Deus queria que a coisa acontecesse. Foi necessário, meus irmãos, 80 anos. 40 com o sogro, 40 no deserto, ouvindo um bocado de reclamação do povo. Para que no fim da vida dele, Deuteronômio 34, do verso 10 ao 12, dissesse assim, Deuteronômio 34, do 10 ao 12. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de Israel. Moisés não era um fraco. Os atos de Moisés eram assustadores aos olhos dos homens. A força de Moisés era temida, mas não era de Moisés, era da dependência dele do Senhor. Você está entendendo? Uma pessoa mansa, não é brigona, não é confuseira, não é que quer resolver as coisas, eu falo mesmo. Não, uma pessoa mansa não é assim. Ela pode até falar, ela pode até ser firme, ela pode até ser segura, ela pode até se irritar, porque é humano, mas ela depende de Deus. E se ela depende de Deus, uma pessoa mansa, tenha cuidado. Não é porque ele está escondendo a personalidade, não. É porque alguém que aprendeu a mansidão, ele aprendeu a depender tanto de Deus, que quando você se levanta contra um manso, você está se levantando contra Deus. Não é contra a pessoa, é contra o propósito que a pessoa está esperando Deus realizar. E quando Deus agir, é você que vai impedir? Está entendendo a diferença? O manso passa na frente de Deus, e o que não é manso passa na frente de Deus e faz alguma coisa. O manso vê Deus fazendo. É diferente. Os mansos, por isso, herdarão a terra, não pela força da batalha da guerra, da sua influência pessoal, mas os mansos herdarão a terra porque eles se tornam tão dependentes do Senhor que serão usados no tempo e no modo dele, e após o fim de suas vidas, serão vistos como mansos que herdarão a terra com o Senhor, no reino do seu Filho. Isso significa o trabalho de toda uma vida do Senhor em nós. A mansidão, meus irmãos, é um trabalho da vida inteira. Você precisa aprender. É interessante. Eu tenho aí 7 anos de ministério. No início eu era mais intrépido. Vou resolver. Aí vai passando o tempo, a gente vai dando murro em ponta de faca, a gente vai vendo que não é a hora, a gente vai vendo que não é o modo, a gente vai dizendo assim, peraí. E aí você tem que ser trabalhável por Deus. Os cabelos brancos vão aumentando, a careca vai se ampliando. Não é uma vida toda não, foram só 7 anos. Mas a gente começa a dizer assim, peraí. Não é desse jeito não. E aí você vai aprendendo. E aí você vai. E aí você fica cada vez mais aparentemente covarde, mas cada vez mais perigoso nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus vai fazendo. E Ele vai fazendo. E Ele vai fazendo.
Porque é Ele que está fazendo, não é você, é Ele. E a glória é dEle, e o poder é dEle, a força é dEle. E aí você vê o jovem é assim, eu quero resolver, fazer... Aí você chega para uma pessoa mais velha, que já apanhou muito, você vê ela mais comedida, mais responsável. Vendo coisa que eu disse, bora, não sei o que lá. Aí os diáconos, pastor, frei, opa, por que, meu irmão? Ah, tem experiência aqui. Vou respeitar a experiência. Vamos esperar, vamos ver, vamos pensar. E aí você vai aprendendo a depender cada vez mais do Senhor. Você não avança por força sua. O cristão não é um brigão autoconfiante que quer ganhar o reino de Deus por meio da força. É um ser humano que aprende a mansidão da dependência do Senhor durante sua peregrinação. Meus irmãos, como é feio ver crente brigando em mídia social. Gente, isso é feio, viu, gente? Pelo amor de Deus, para com isso. E brigando por política. Bicho pilantra, safado, parecendo um siri numa lata. Isso é feio, gente. Os outros as pessoas com o tempo ficam ignorando você. Tudo você... Uma coisa é dar uma opinião. Outra coisa é ficar... Com o tempo você passa a ser ignorado. Você vira um som ambiente. É verdade. Tem uma pessoa que fica mandando para mim umas mensagens, né? Meu irmão, não é você não é ninguém aqui da igreja não, é de fora. Certo? Tranquilo. Está falando de mim. Não. Tem uma pessoa que tudo que é de política, de conspiração, de não sei o que lá, a pessoa está mandando para mim. Gente, eu já estou ignorando na cara de pau. As primeiras vezes eu olhava e tentava responder, mas eu vi que é tanto... Eu digo, meu Deus do céu, eu vou perder meu tempo, ficar tentando responder todas as conspirações, toda a loucura do juízo dessa pessoa. Pelo amor de Deus. Aí assim, aí fica lá, plim, plim, plim. Aí eu tirei, né, silenciei, né? Plim, 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 plim. Vira um som ambiente, gente, porque... Pelo amor de Deus, não vai arrumar o que fazer da tua vida, uma lavagem de roupa, um menino para cuidar, um bebezinho, sei lá, vai arrumar alguma coisa para fazer. Tu fica... Gente, isso não é, o crente não é assim. A Bíblia diz que a gente tem que ser moderado. O que é moderado é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que vive a vida real, não fica porque a gente não vai conquistar o universo pela força da nossa mão, pelo nosso grito. Não é assim que funciona. Os mansos herdam a terra pelo poder de Deus. Tem gente que pensa, acha lindo. Uma vez eu vi, tem uma influenciadora, gente, eu não lembro o nome dela, não, nem vou dizer para não arrumar confusão depois. Vai que a mulher é muito conhecida, né, e queira arrumar briga comigo, né? Aí eu vou ser cancelado, né? Mas não tem problema não, né? Eu acho que Jesus foi, Pedro foi, João foi. Todo... Gente, tem uma influenciadora que ela ama dizer que ela é ignorante. Aí assim, a maioria dos vídeos dela é assim. Quando a pessoa não tem medo de falar. Aí, engordou um pouquinho. Engordei, daí? É conta sua? Pronto, aí... Eu já vi jovem daqui curtindo as coisas dela. Pelo amor de Deus, a mais feia do mundo. Ela posta vídeo de como ser mal educado. E a galera acha lindo. Como ser grosso, como ser mal educado, como ser respondão, como ser chato. E a galera, eita, que massa, eu vou ser chato também. Eu falo mesmo, eu digo mesmo o que eu penso. Pelo amor de Deus, a gente é crente, gente, a gente é diferente. Se a pessoa vem e te maltrata, você vai em paz, Deus te abençoe. A gente não tem que estar respondendo treta nem briga com ninguém na internet, não. Vá arrumar uma coisa para você fazer da sua vida. E aí tem essa galerinha que fica nisso. Será que o DNA de um servo de Deus é esse? Será que é o DNA de alguém que vai herdar a terra? Olha o que é que Jesus disse, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Vai ler no contexto que Paulo está falando sobre o povo que fica brigando. Ele está dizendo, foge disso, não vai por essa linha não. Tu não vai ganhar nada com isso.
2 Timóteo capítulo 2, verso 22 a 26, diz assim, ó, foge também das paixões da mocidade, Paulo dizendo a Timóteo, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, ou seja, palmeirense não, corintiano. Ser sofredor, saber sofrer, gente. Saber que a condição do crente é sofrer. Sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. A mansidão, portanto, é uma grande evidência de que somos servos de Deus e que estamos em sintonia com o reino do Senhor, sendo preparados para herdar a terra. Enquanto o mundo está querendo jogar bomba uns nos outros, para ver quem tem um país maior, a gente, sem jogar uma bomba, vai ficar com esses países tudo para a gente. E eles vão ficar no fogo do inferno. É assim que vai funcionar. Homens mansos são homens fortes, por sua firmeza e confiança em Deus. Mulheres mansas são mulheres belas por sua modéstia e confiança no Senhor, fortes no poder de Deus. Homens violentos não são homens fortes. Mulheres zombadoras, confuseiras, não são símbolos de beleza, da beleza de Cristo. Pelo contrário. Diante de tudo isso, irmãos, nós entendemos que essas 3 bem-aventuranças são 3 passos que nos põem dentro do reino. São os 3 passos para entrar no reino de Deus. Tem uma música antiga, né? Não sei, aí os mais antigos podem. Um passo só mudará a tua vida. Acho que é Osés de Paulo, é isso ali. Não sei se é mais antigo, é isso? Um passo só. Vou dizer para você, 3 passos só. 3 passos. Vou mudar a música. O primeiro é: se humilha, meu irmão. Reconhece a tua pobreza, a tua miséria. Chora por ela. E entra no segundo passo. Seja consolado pela cruz, pela graça, pela misericórdia, pelo perdão. E vá para o terceiro passo. Aprenda a depender de Deus a partir daí. Torne-se manso, humilde, sofredor e exemplo do que é fé para o mundo. E você vai ser preparado para herdar a terra. Semana que vem, a gente vai ver que, depois de estar dentro do reino, outros passos vão acontecendo. E o que as bem-aventuranças vão nos mostrando é que feliz é quem reconheceu que é pobre. Feliz é quem chorou pela pobreza. E feliz é quem aprendeu a depender do Senhor. Isso é ser feliz. Não é ter dinheiro, não é ter casa, não é ter casamento, não é ter carro, não é ter... Não. Essas são alegrias passageiras. Mas bem-aventurança não. Bem-aventurança é muito mais profundo. A bem-aventurança é uma alma que não para de brilhar, porque foi tocada pelo Senhor. Jesus veio ao mundo para que ele seja bênção de Abraão, que nos tornaria alvos dessa graça. Por isso, abençoar Abraão nos abençoa, pois nós aceitamos que o fruto da missão de Abraão é Jesus. Submeter-se ao reinado de Cristo, reconhecer Ele como Rei, nos torna alvos dessa graça. Por isso que esse discurso do Rei nos ensina que, para nos submetermos a esse Rei, precisamos primeiro termos sido alvos da graça. Para sermos súditos do Rei, precisamos primeiro reconhecer nossa miséria, ser consolado por ela e depender do Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão, se você já entregou sua vida ao Senhor, mas hoje você parece que está desviado do propósito, agindo de maneira equivocada, faz o seguinte:
dá 3 passos para trás, 3 passos. E lembra o dia que você chorou pela sua miséria. O dia que você reconheceu diante de Deus que você precisava dele. Aí dá mais um passo. Agora, lembra da cruz que te salvou, que te consolou. Você lembra dela? Lá no princípio, lá no começo. Você lembra? Agora o terceiro passo, aprenda a mansidão. Talvez você deu os 3 passos lá atrás, mas agora voltou a brigar, achar que você vai conseguir pela força. Ou seja, você pegou a cruz e jogou fora. E disse, agora sou eu. Igual tem uma história, né? Bater numa face oferece a outra. Mas depois que eu oferecer a outra, se o cara bater, a terceira eu posso ir? Né? Tem gente que pensa assim, né? Bateu numa, oferece a outra. Se bater na outra, agora eu posso ir, né? Porque já foi as 2. Será que é assim? Igual tem um vídeo na internet, o cara diz assim, o cara puxa o machado, o facão assim, diz, eu vou lhe pegar. O cara diz, mas pai, tu é crente? Ele fez, eu sou crente, mas meu facão não. Tem gente que é assim. Eu sou crente, mas dentro da empresa eu não sou não. Com meu vizinho eu não sou não. Será que não? Vamos voltar 3 passos para trás. Lembra de novo. 3 passos para frente. E dependa de Deus. Testemunhe com uma vida de dependência. E você que ainda não entregou sua vida ao Senhor, reconheça que você não tem nada a oferecer, a não ser a sua vergonha. Ofereça a sua vergonha nas mãos dele, e ele vai te premiar com a graça. É interessante isso, né? Eu ofereço uma dívida e recebo riqueza. O orgulho faz você querer oferecer um dinheiro para receber algo em troca. Isso é orgulho. A humilhação não. É entregar os boletos e dizer, Senhor, já tentei de tudo. Consigo não. A minha dívida é grande demais. Eu mereço a condenação. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Não é isso que o jovem falou para o pai? Você se acha digno de ser filho de Deus? Eu acho, eu sou honesto, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou correto, pago minhas contas, então beleza, valeu. Jesus não veio para você não, isso é muito bom. Mas se você diz assim, não sou digno não, do céu não. Eu não sou. Eu não sou. Aí você está sendo preparado. Então venha para Jesus.